Brasileiros são favoráveis à liberdade de expressão, propriedade privada e contra aborto, diz pesquisa. A maioria dos brasileiros é favorável à redução da maioridade penal e flexibilização das leis trabalhistas e contra o aborto e drogas. A maioria dos brasileiros é favorável à liberdade de expressão, redução da maioridade penal e flexibilização das leis trabalhistas. E é contrária ao aborto, liberação das drogas e liberação do porte de armas. Esse é o resultado de uma pesquisa de opinião realizada pela empresa de pesquisa Futura em parceria com a Apex Partners, gestora de investimentos de Vitória, ES, e divulgada durante o 11 Graus Fórum da Liberdade e Democracia de Vitória nesta quarta-feira, 9. Segundo a pesquisa, que ouviu 1,2 mil brasileiros acima de 16 anos no mês de outubro, 87,1% dos brasileiros se declara a favor da liberdade de expressão, contra apenas 7,5% que se diz contrário, e 5,4% que não soube ou não quis responder. Entre os brasileiros até 44 anos de idade, a porcentagem dos entrevistados a favor do direito à liberdade de expressão chegou em 93,2%. Além disso, 83,9% dos entrevistados se manifestou a favor da liberdade de imprensa, contra 10,7% que se disse contra, e 5,4% que não soube ou não quis responder. Em relação à redução da maioridade penal, a maioria dos entrevistados, 76%, se declarou a favor, enquanto 19,2% se declarou contra, e 4,8% disse não saber ou não querer responder. Pesquisa mostra que brasileiro é contra a liberação do aborto, drogas e armas. Por outro lado, a esmagadora maioria dos brasileiros entrevistados, 84,7%, se diz contra a liberação do aborto, e apenas 10,4% se diz a favor, e 4,9% não soube ou não quis responder. Um resultado ainda mais maciço no caso da liberação das drogas, com 90,7% contra, apenas 7,9% a favor e 1,4% que não soube ou não quis responder. A maioria dos entrevistados é contra a liberação do porte de armas, com 62,9% que declarou sua contrariedade e 34,5% se disse a favor, e apenas 2,6% disse não saber ou não querer responder. Maioria dos brasileiros quer flexibilização das leis trabalhistas. A maioria dos entrevistados na pesquisa da Futura se disse favorável à flexibilização das leis trabalhistas, com 70,6% dos brasileiros que responderam positivamente para esse quesito, e 21,2% que se declararam contra, com 8,2% que não souberam ou não quiseram responder. No caso da privatização das empresas estatais, a maioria relativa, 42,1%, se disse a favor da medida, mas uma importante minoria, 40,9%, se declarou contra, e 17% não soube ou não quis responder. No quesito sobre a reforma tributária, 56,2% dos entrevistados se declarou a favor contra 23,8% contra, e 20% que não soube ou não quis responder. Sobre a redução da carga tributária, 47,9% dos entrevistados se declarou a favor, 33,2% contra e 16,9% que não quis ou não soube responder. Quase 2/3 dos brasileiros entrevistados, 69,8% do total, se diz favorável à propriedade privada, contra apenas 18,4% contra e 11,8% que não soube ou não quis responder. Mais da metade dos brasileiros entrevistados, 57,1%, se disse favorável ao Estado mínimo, contra 31% contra e 11,9% que não soube ou não quis responder. O Fórum da Liberdade e Democracia de Vitória é realizado anualmente pelo Instituto Líderes do Amanhã, uma organização sem fins lucrativos que promove a filosofia liberal e a formação de jovens líderes.